aumento nos preços dos alimentos dentro do supermercado, impressão de moeda feita pelo Banco Central para fazer o pagamento do auxílio emergencial e muito tem se comentado sobre a inflação, uma possível volta da inflação. Será que ela vai voltar? Será que essa impressão de nota de R$200 vai gerar inflação? Então nesse vídeo eu resolvi te trazer a resposta para essa pergunta e não só isso, te trazer as causas e as consequências de uma alta inflação para um país. Bora pro vídeo. Cara, antes de começar, esse vídeo tá com muito conteúdo e tem muita gente vindo para renda variável, começando a investir. Então, cara, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, que isso mostra para o YouTube que é um conteúdo legal, um conteúdo relevante e mostra ele para mais pessoas. A gente consegue transmitir a mensagem e ajudar um número de pessoas ainda maior. Deixa o like? Obrigado, bora pro vídeo. A quantidade de dinheiro que roda na economia, ela é controlada, ela é regida pelo Banco Central. A gente sabe que quanto mais disponibilidade de moeda tem no mercado, menor é o poder de compra das pessoas. Então por que o governo imprime moeda primeiramente, se ele sabe que isso vai acarretar num menor poder de compra? As pessoas não vão conseguir comprar tanto quanto elas compravam no passado. Simples, pelo déficit fiscal que o governo apresenta. Quando o governo não consegue arrecadar de impostos o que ele tem de dívidas, ele recorre à impressão de moeda para cobrir todos esses custos de manutenção do próprio Estado. Primeiro a gente tem que entender o que é a inflação de fato. Inflação nada mais é do que expansão monetária. Como assim, Pedro? É mais disponibilidade de moeda sendo ofertada na economia, mais impressão de moeda feita pelo governo, e não a alta de preços, como a maioria imagina. A alta de preços ela é consequência da inflação e não causa. A causa é mais impressão, é mais disponibilidade, é mais oferta de moeda dentro de uma economia. A gente já sofreu bastante na década de 80 com a chamada hiperinflação. E quando a gente tem alguma notícia de que a gente tem algum descontrole inflacionário um pouco acima da média, a galera que viveu naquela época já fica pensando, pô, será que a gente vai voltar para a hiperinflação? Será que a gente vai ter algum problema maior? E cara, a resposta é não. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a inflação está um pouco mais controlada em comparação com aquela época, mas sim, a gente ainda tem uma inflação um pouco mais alta comparada com alguns outros países mais desenvolvidos. E qual é o ponto aqui? Qual é a pergunta que fica? Cara, qual é a consequência de uma inflação alta para o país? O primeiro ponto é a desvalorização da moeda. Como assim, Pedro? É a perca do poder de compra das pessoas. Você não consegue comprar com a mesma quantidade de dinheiro o que você comprava no passado. Por exemplo, vamos supor o Kinder Ovo, onde você comprava com R$1, R$2. Hoje em dia você precisa de 10, 12 reais para comprar o mesmo produto. Então você precisa de uma quantidade de dinheiro muito maior para o mesmo produto. Isso é a desvalorização da moeda ao longo do tempo. Porque o nosso salário mínimo, o nosso salário, ele não é reajustado conforme a inflação, ele não cobre. Então você sempre vai estar mais pobre em relação ao que de fato os produtos valem. O segundo ponto é a alta do dólar e a alta no preço dos produtos importados. Como assim? A nossa moeda ela já perde poder de compra, ela já perde valor comparado a ela mesma. Comparado ao dólar, a gente ainda tem uma desvalorização ainda maior. Então produtos importados eles ficam mais caros e o dólar explode com uma inflação descontrolada dentro de um país. O terceiro ponto aqui é a elevação na taxa de juros. Alguns países usam o mecanismo da taxa de juros como controle inflacionário. Como assim, Pedro? Não entendi nada. Calma, vai fazer sentido. A taxa de juros nada mais é do que o preço do dinheiro. E como assim? Quando a gente aumenta o valor do crédito, o valor de um endividamento, você concorda comigo que para você financiar uma casa, financiar um carro, fica mais caro, as parcelas ficam mais caras porque você paga mais juros. E isso desestimula o consumo, diminuindo a inflação. Então, só que isso impacta em alguns pontos negativos. Como assim? Se você diminui o consumo, as empresas vendem menos. Elas vendendo menos, elas lucram menos, empregam menos, pagam menos salários. E você vê toda essa bola de neve, todo esse efeito cascata. Do ramo imobiliário é basicamente a mesma coisa. Se fica mais caro você financiar um apartamento, financiar uma casa, alguma coisa do ramo imobiliário, você concorda comigo que as empreiteiras, que todos os empreendimentos, os negócios desse ramo ficam desestimuladas a investir em novos projetos, em construírem mais casas. Então toda a economia ela é desaquecida quando a taxa de juros sobe. Claro, quando você faz isso, é um mecanismo para você controlar a inflação.
porém você tem todos esses pontos negativos também. Esse é o terceiro ponto, o aumento na taxa de juros. Show, Pedro! E qual é o impacto nas ações e nos fundos imobiliários? Como eu acabei de falar agora há pouco, o aumento na taxa de juros, ela desestimula todo o mercado de empresas em geral e no ramo imobiliário. E as empresas na Bolsa de Valores, elas têm o seu endividamento atrelado ao CDI, atrelado à taxa de juros, a maioria delas. Então, se você aumenta a taxa de juros, você concorda comigo que a dívida dessa empresa ficou mais cara ela pagar a sua dívida, e isso impacta diretamente no lucro líquido. O que o lucro líquido tem a ver com o preço da ação? Tudo, porque o preço da ação ela é reflexo direto do lucro líquido. Então, se o lucro líquido diminui devido o endividamento ter aumentado, o preço da ação ela diminui diretamente. Então isso impacta no preço das ações, elas tendem a cair quando a gente tem aumento na taxa de juros. Já os fundos imobiliários, eles precisam cortar o aluguel, porque ficou mais caro financiar uma casa, ficou mais caro a liberação de crédito para as pessoas, então eles precisam cortar os aluguéis para diminuir a taxa de vacância. Lembrando que taxa de vacância é o percentual daquele imóvel que está vago, que não tem ninguém usando. Então, para estimular as pessoas a irem lá alugar, comprar, ele precisa diminuir esse preço. E os fundos imobiliários, eles te pagam dividendos que provém desses aluguéis, que provém essas vendas de algum empreendimento, de algum imóvel. Então, se ele diminui o preço, ele vai te pagar menos dividendos. Se ele te paga menos dividendos, ele fica menos atrativo, menos pessoas comprando. Pela lei da oferta e da demanda, a cota desse fundo imobiliário também tende a cair. Então, tanto ações como fundos imobiliários, eles tendem a sofrer quando tem uma taxa de juros um pouco elevada. E Pedro, quem que ganha com isso, cara? Ninguém ganha com isso, todo mundo perde. Lembra da renda fixa? Lembra quem parametriza a renda fixa? Tanto o CDI, a taxa Selic, a taxa de juros, e o IPCA, o índice que mede a inflação. Se os dois estão muito altos, a renda fixa vai te pagar um absurdo, como era no passado. A renda fixa pagava bastante aqui no Brasil. E com esses cortes da taxa Selic, hoje a gente vê a renda fixa pagando pouquíssimo. Então, a renda fixa ela tende a se beneficiar com uma alta inflação, com uma alta taxa de juros. E aqui está o ponto da diversificação, cara. A pessoa que tem investimentos em dólar, investimentos em ações, em fundos imobiliários e renda fixa, tende a conseguir navegar essas águas de crise, passar por esses momentos de turbulência, de muita alteração no mercado com mais facilidade. Por quê? Porque você vai ganhar com os seus investimentos em dólar, porque o dólar sobe, você vai perder ou manter ali ações e fundos imobiliários, você não vai ganhar tanto ou vai perder muito pouco, e você ganha bastante com a renda fixa. Então você ter uma carteira diversificada te faz se moldar a uma época de crise, a uma época de alteração muito brusca dentro do mercado. Pô, show, Pedro, e qual é a relação da nota de R$200 com uma possível inflação que vai vir na frente? Basicamente não tem muita. A impressão da nota de R$200, ela apenas certifica, ela apenas mostra pra gente, dá um atestado sobre a inflação histórica que a gente vê durante esses 26 anos com a implementação do Plano Real, que ele perdeu de lá para cá 85% do seu poder de compra. Se você não entendeu muito bem, eu vou deixar um card aqui em cima falando sobre a nota de R$200 e dá uma olhada lá que eu explico com calculadora, um pouco mais a fundo. Galera, a inflação tá aí e o que a gente pode fazer é se moldar, é navegar a ela. Então, no mais, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que esse vídeo tenha sido engrandecedor para você. Se você gostou desse vídeo, cara, deixe seu like, se inscreve no canal, que isso mostra pra mim, me dá um termômetro se eu tô indo na direção certa, que você pode ver que eu tô aumentando o nível aqui um pouco devagar, eu tô fazendo um vídeo um pouco mais técnico a cada dia que passa. Então, se você gostou, cara, me ajuda, que isso vai estimular bastante o nosso trabalho aqui dentro do Multivalor. No mais, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, meu nome é Pedro Muciolo e esse é o Multivalor.